Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo. No vídeo anterior nós refletimos sobre Oséias 6:3, onde aparece a frase: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas vimos que essa frase precisa ser entendida dentro do contexto do livro de Oséias. O profeta, ele estava falando a um povo que mantinha práticas religiosas, mas vivia uma relação quebrada com Deus. Israel conhecia a linguagem da fé, sabia realizar os seus rituais, mas estava distante da fidelidade que o Senhor esperava do seu povo. É nesse contexto que Deus diz em Oséias 6:6: porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse versículo, ele talvez seja pouco conhecido, mas precisa ser lido com bastante cuidado. Deus não estava rejeitando aquilo que ele mesmo havia ordenado no culto de Israel. Os sacrifícios faziam parte da vida religiosa do povo dentro da antiga aliança. Mas o problema era outro. O povo continuava oferecendo sacrifício, mas havia perdido o sentido espiritual daquilo que fazia. A adoração externa continuava acontecendo, mas a vida não correspondia ao Deus que eles diziam adorar. Por isso, quando Deus diz misericórdia quero e não sacrifício, ele está confrontando uma fé que se tornou apenas formal. A palavra traduzida como misericórdia carrega a ideia de amor. Amor leal, fidelidade, compromisso de aliança. Não é apenas um sentimento de pena ou compaixão. É uma vida marcada por fidelidade a Deus e por uma postura correta diante do próximo. Ou seja, Deus estava chamando Israel de volta ao centro da aliança. Ele não queria apenas cerimônias, queria um povo que refletisse o seu caráter. Ele não queria apenas ofertas, ele queria uma vida coerente com a fé professada. Ele não queria apenas palavras de retorno, queria um coração verdadeiramente rendido. E o versículo continua dizendo: e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. No livro de Oséias, conhecer a Deus não significa apenas ter informações religiosas. Conhecer a Deus envolve relacionamento, fidelidade, obediência e vida transformada. Esse era o grande problema de Israel. Eles tinham religião, mas estavam perdendo o verdadeiro conhecimento do Senhor. E essa mensagem continua extremamente atual, porque também nós podemos transformar a fé em rotina sem profundidade. Podemos conhecer os termos certos, frequentar ambientes religiosos, consumir conteúdos cristãos e ainda assim resistir àquilo que Deus quer tratar em nosso coração. Podemos falar sobre Deus sem caminhar com Deus. Podemos estudar a Bíblia sem permitir que a Bíblia nos corrija. Podemos defender a fé com palavras, mas viver de um modo que contradiz essa mesma fé. Oséias 6:6 nos chama a examinar não apenas aquilo que fazemos externamente, mas o que há por trás do que fazemos. Por que eu oro? Por que eu estudo a palavra? Por que eu vou ao culto? Por que eu sirvo? Por que eu falo sobre Deus? Essas práticas, elas são extremamente importantes. O problema não está nelas. O problema está em praticá-las sem verdade, sem arrependimento,
sem amor e sem submissão ao Senhor. A verdadeira adoração não separa culto e vida. Não adianta honrar a Deus com os lábios se o coração permanece distante. Não adianta manter a aparência de espiritualidade se não existe desejo real de obedecer. Não adianta falar sobre conhecimento de Deus se esse conhecimento não produz misericórdia, humildade e fidelidade. Foi por isso que Jesus citou Oséias 6,6 no Novo Testamento. Em Mateus 9, quando os fariseus criticaram Jesus por comer com os publicanos e pecadores, ele respondeu: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus estava mostrando que aqueles líderes conheciam os rituais, mas não compreendiam o coração de Deus. Eles sabiam separar quem consideravam puro ou impuro, digno ou indigno, religioso ou pecador, mas não conseguiam enxergar a misericórdia de Deus sendo manifestada em Cristo. Isso nos mostra que Oséias 6,6 não ficou preso ao passado de Israel. Ele continua confrontando toda forma de religião que parece correta por fora, mas não expressa o caráter de Deus. A pergunta que fica para nós é simples, mas profunda. Aquilo que eu faço para Deus nasce de um coração realmente voltado para Ele? A minha fé tem produzido misericórdia? O meu conhecimento sobre Deus tem me tornado mais humilde, mais obediente e mais parecido com Cristo? Porque Deus não deseja apenas uma vida religiosa bem organizada. Ele deseja uma vida inteira diante dele. Uma fé que alcança o coração. Uma adoração que aparece também nas atitudes. Um conhecimento que transforma a forma como olhamos para Deus, para nós mesmos e para o próximo. Por isso, Oséias 6,6 nos lembra que Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Ele busca fidelidade verdadeira. Ele busca misericórdia. Busca um povo que o conheça não apenas de palavras, mas com a vida. Eu sou Rafael e esse é o Curtas Teologia. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.